Gigante italiano entra em acordo com Carlos Augusto, e negócio deve render valor milionário ao Corinthians. A novela envolvendo o futuro de Carlos Augusto na Europa parece, enfim, estar chegando ao fim. Um dos três maiores clubes da Itália, a Inter de Milão, chegou a um acordo verbal para contratar o lateral esquerdo, que pertence ao Monza e é formado nas categorias de base do Corinthians. A informação foi divulgada pelo jornalista Fabrizio Romano, especialista no mercado de transferências europeu, na manhã deste sábado, 12. O acordo inicial é por um empréstimo, mas com cláusula de compra obrigatória pela Internazionale, de acordo com o repórter. O valor final da operação ficou em 13 milhões de euros, 69,9 milhões de reais na cotação deste sábado, além de bônus incluídos. O Corinthians, então, deve receber um valor bastante alto na transferência. Quando vendeu Carlos Augusto, em 2020, a diretoria alvinegra aceitou ficar com 60% do lucro do Monza em uma venda futura. O clube italiano pagou 4 milhões de euros pelo ala há 3 anos, e agora terá um lucro de 9 milhões de euros. Desse lucro, o Corinthians vai ficar com 60%, ou seja, 5,4 milhões de euros. Na cotação atual, isso representa pouco mais de 29 milhões de reais. Isso sem contar o valor do bônus, que não foi divulgado pelo jornalista. Esse valor, no entanto, só deve chegar aos cofres alvinegros quando o empréstimo se encerrar e a Inter de Milão cumprir a cláusula de compra obrigatória. Daqui a um ano. O ala esquerdo chega ao clube de Milão para substituir Robin Gosens, vendido nas últimas horas ao Union Berlin, da Alemanha, por 15 milhões de euros, 80,6 milhões de reais, além de bônus. O alemão chegou à capital italiana em janeiro de 2022, mas alternou entre bons e maus momentos e não conseguiu se firmar como titular. Nos últimos dias, o Corinthians vem enchendo os cofres com transferências de seus ex-jogadores. Recentemente, as negociações do meio-atacante Gabriel Pereira com o Al Rayyan, do Catar, e do atacante Malcom com o Al Hilal, da Arábia Saudita, renderam cerca de 13 milhões de reais somados ao clube formador da dupla. Revelado nas categorias de base do Corinthians. Carlos Augusto se tornou titular absoluto no Monza durante os 3 anos em que por lá esteve e vinha tendo seu nome ligado a diversos clubes europeus nos últimos meses, como Juventus, Newcastle e Roma. Na última temporada europeia, o ala marcou 6 gols e deu 5 assistências em 34 jogos na Série A, a primeira divisão da Itália. Pelo Corinthians, Carlos Augusto estreou como profissional em agosto de 2018, contra o Atlético PR, pelo Brasileirão. No entanto, o lateral esquerdo se consolidou apenas no primeiro semestre de 2020, e logo foi vendido ao Monza. Ao todo, o jogador disputou 41 jogos com a camisa alvinegra, com um gol marcado e o título do Paulistão de 2019.